Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra falar do livro Leitor das 6 e 27, do Jean-Paul Dieudonné, não sei falar o nome dele, é francês. É um escritor de contos e esse é o primeiro romance dele. E eu gostei bastante desse livro, não chegou a ser assim, um dos meus livros favoritos, mas foi uma leitura bem leve. É um livro pequenininho, como vocês podem ver. Eu nem ia ler esse livro agora, mas eu ia sair, estava querendo um livro leve para carregar na bolsa e acabei começando a ler ele no ônibus e tive que terminar, porque eu tenho uma grande queda por livros que falam de leitores, de leituras, de donos de livraria, de vendedores de livros, e vai entrar na minha lista se eu ver que a sinopse é essa, mesmo eu não conhecendo o autor, como foi o caso desse aqui. E eu gosto muito dessa temática, porque rola um reconhecimento, né? Quando você tem um personagem ali que gosta muito de ler, ou então quando um livro mostra como a leitura transforma e enriquece a vida da pessoa. Eu gosto muito desse tipo de livro. E esse livro aqui não foi diferente nesse sentido. Foi diferente porque a história é bem diferente, né? A gente tem um leitor, o Guillain, que também é francês, mora em Paris, e ele trabalha num lugar que recicla livros. Na verdade, ele não trabalha num lugar que recicla. E ele trabalha num lugar em que tem uma grande máquina que destrói os livros que encalharam no mercado. E ele que gosta de ler, ele fala que aquela máquina é o demônio, porque ela adora devorar aquele monte de livros e ele detesta o trabalho dele. Ele é o operador da máquina e ele tem que ver todo dia ali aqueles livros todos e serem destroçados e destruídos aos montes. Não me perguntem por que ele não larga esse trabalho, que eu não sei, e essa resposta, porque eu fiquei me perguntando isso durante a leitura e não cheguei a uma resposta exata. Mas o que ele faz para melhorar um pouco esse quadro e a sua vida? Ele, quando vai limpar a máquina, ele pega alguns pedacinhos que entraram assim na máquina, ele faz uma limpeza. Pega esses pedacinhos, em vez dele deixar jogar fora, ele guarda e lê no trem sempre que ele está indo para o trabalho. Ele vai para o trabalho de trem. As pessoas já estão até acostumadas com isso, porque várias pessoas pegam o trem sempre naquele mesmo horário. Algumas pessoas agradecem, outras ignoram. E querendo ou não, ele ajuda a vida daquelas pessoas que estão no trem a ter uma viagem mais prazerosa, né? Já que muitos estão indo para o trabalho, naquela monotonia do cotidiano e não necessariamente estão indo trabalhar felizes. E as leituras que ele faz no trem ajudam essas pessoas. Ele fala que não é por elas que ele faz essas leituras, que é por ele mesmo, e pelos livros, coitados, para dar uma existência, né, para aqueles trechos. São leituras de livros diversos, de manual, de jardinagem, de receita, até romances, mistérios. E o interessante é que são fragmentos curtos, então aquelas pessoas, ele lê 3, 4, 5 fragmentos de livros diferentes, então as pessoas não sabem de que livros são aqueles fragmentos. Eu fiquei me imaginando no lugar dessas pessoas, acho que ia ficar perturbando o vilão, pedindo para ele me dizer de que livro é aquele fragmento, sabe? Acho que ia ficar perturbando no pé dele. Mas as pessoas não fazem isso. E é engraçado que ele é muito tímido, reservado, ele é extremamente solitário, ele mora só com o peixinho de aquário dele. Ele tem um grande amigo que ele ajuda, que eu não vou contar a história desse amigo, porque como o livro é pequenininho, a história desse amigo é tão legal que vale a pena vocês lerem na íntegra. Esse amigo trabalhou com ele na fábrica, aconteceu um acidente com ele, só isso que eu vou contar. E ele visita esse amigo e ele, aos poucos ele vai contando várias pérolas desse amigo. Ele também tem um colega na fábrica que gosta muito de ler versos alexandrinos e só fala em versos alexandrinos. Ou então ele dá respostas curtas, ou pega lá na caixinha dele um verso que ele já escreveu para aquele tipo de situação. Ele trabalha na guarita. Quando tem que falar com alguém, ele pega ali na caixinha dele um verso que ele escreveu, ou também usa algum verso que ele saiba de cor,
Mas ele só fala assim, é um personagem muito figura por isso. Versos alexandrinos são versos compostos de 12 sílabas poéticas ou 12 sílabas métricas. As sílabas de um poema são divididas pela sonoridade, não da forma de sempre. Quem não sabe o que é, não lembra direito da época da escola, vou deixar o link aqui embaixo. E o que acontece em determinado momento da história? Nosso personagem principal encontra um pendrive. Eu confesso que eu me senti um pouco traída nessa parte, porque ele lê tantos livros e o que vai mudar a vida dele é um pendrive, né? Uma coisa digital. Mas tudo bem, porque nesse pendrive ele vai encontrar vários arquivos que juntos compõem uma espécie de diário de uma mulher. Ele não vai saber se aquele diário é real ou se é uma história fictícia, mas ele vai ficar desconfiado que é real, porque essa personagem tem um jeito muito peculiar de escrever e de enxergar a vida. Ela trabalha num banheiro, ela é zeladora desse banheiro, né? Ela limpa, toma conta, vê se está tudo em ordem. Ou seja, ela passa dias e dias dentro de um banheiro. E essa história da personagem a gente vai conhecer em fora de ordem, em trechos diferentes, porque ele vai ler esses trechos para si mesmo, mas também no trem e também numa outra situação que é bem interessante, que vão pedir para ele ler. E essa história da Julie, que é essa personagem feminina que a gente vai conhecer através desses textos do pendrive que ela perdeu, ela é muito divertida e engraçada, ela falando do dia a dia nesse banheiro, do trabalho dela, das pessoas. Não tem como não rir em algumas partes, porque é bem descontraído nesse sentido. Um cômico leve, gostoso de ler, e você se pega dando umas risadas, se imaginando naquela situação. E o que eu achei de legal nessa história toda da Julie é que, infelizmente, as pessoas que têm esse tipo de trabalho acabam ficando muitas vezes invisíveis. No livro mostra que na França as pessoas às vezes recebem gorjetas, e aqui nem isso, né? A maioria dessas pessoas são completamente ignoradas quando estão ali limpando o banheiro ou quando estão ali tomando conta da quantidade de papel higiênico e coisas do tipo. Em alguns banheiros tem, mas essas pessoas são ignoradas, às vezes não ganham nem um boa tarde, um bom dia, uma boa noite. E esse cotidiano da Julie dentro do banheiro é muito bom, o jeito que ela conta, assim, você vai rir com ela. Então, você vai ficando interessado em saber quem é aquela personagem e, obviamente, nosso personagem principal também vai ficar interessado. E é só isso que eu vou dizer. Não vou contar o que acontece. Como esse é o primeiro romance do autor e ele escrevia vários contos, eu acho que essa coisa das várias histórias é um pouco por causa disso. Acho que acabou virando um grande conto esse livro. Apesar de ter um eixo principal, você percebe ali uma história dentro de outra. Algumas a gente só vai ter um vislumbre, outras vão ser mais explicadas. É um livro curtinho, eu fiquei com vontade de saber mais sobre esses personagens. Fiquei feliz porque ele tem um final fechadinho. Eu fiquei com medo do livro acabar assim, sem ter um final. É um final em aberto, mas pelo menos não é aquele final que você fica totalmente sem saber o que vai acontecer. É um final em aberto com uma previsão, digamos assim. E eu queria ler uns trechos e fazer que nem o Guilherme e não contar de que parte que é e qual personagem que está falando. Então eu vou ler esses trechos para vocês ficarem curiosos com o livro como eu fiquei. Em 36 anos de existência, acabar aprendendo a se fazer esquecível, a se tornar invisível para não provocar mais gargalhadas e zombarias do que as que sempre se manifestavam tão logo era notado. Não é nem bonito nem feio, nem gordo nem magro, só o vislumbre de uma vaga silhueta nas margens do campo de visão. Fundia-se a paisagem até renegar a si mesmo para permanecer em outro lugar jamais visitado. A coisa deveria se satisfazer com seu corpo e apenas com seu corpo. O nome gravado no próprio aço do mastodonte exalava indícios de morte iminente. Zerstor 500, do verbo zerstorren, que na bela língua de Goé significa destruir. A coisa era um absurdo que comia a própria merda com uma gula abjeta. Muitas vezes, ao ver essa lama espessa que a máquina cagava ininterruptamente,
Guillain tornava a pensar na frase que apenas alguns dias antes do acidente, o velho Giuseppe lhe dissera do alto da sua embriaguez. Nunca se esqueça disso, menino. Somos para o processo editorial o que o buraco do cu é para a digestão. Apenas isso. Um verso alexandrino é direto como uma espada. Nasceu para acertar o alvo com a condição de honrá-lo. Não deve ser declarado como prosa vulgar. Recita-se de pé. Nunca se espera que pessoas responsáveis por banheiros públicos, quaisquer que sejam, mantenham um diário digitando no teclado do seu laptop. Devemos servir só para limpar de manhã até a noite, polir as peças cromadas, esfregar, enxaguar, reabastecer os suportes de papel higiênico e mais nada. Espera-se que uma zeladora de banheiro limpe, não que escreva. As pessoas podem conceber que eu faça palavras cruzadas, caça-palavras, palavras trancadas em todo tipo de tabela quadriculada. Essas mesmas pessoas também podem acertar que eu leia fotonovelas, revistas femininas e da televisão nas horas vagas. Mas se sentem insultadas quando sabem que eu digito com meus dedos feridos pela água sanitária no teclado de um laptop, a fim de registrar meus pensamentos. Pior, ficam desconfiadas. Vou ler só esse que o livro é bem curtinho e eu não quero entregar de mão beijada todas as partes engraçadas, tá? Leiam ele, eu recomendo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não deixa de comentar, dar o like, tá bom? Compartilhar, ajudar a divulgar o canal. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Tchau, tchau!